Bom dia, boa tarde, boa noite para você que faz o seu horário de estudos. Eu sou a professora Luciana Velar. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e dar o seu joinha aí. Bom, hoje a gente vai falar sobre as DCNs de 9 anos. Vamos lá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vamos começar. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Eu marquei em amarelo as partes mais importantes, o que mais cai em concurso. E aí nós vamos dar um enfoque maior nessas partes, tá bom? Artigo 1º. A presente resolução fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, a serem observadas na organização curricular dos sistemas de ensino e de suas unidades escolares. Parágrafo único. Estas diretrizes curriculares nacionais aplicam-se a todas as modalidades do ensino fundamental previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como a educação do campo, a educação escolar indígena e a educação escolar quilombola. Fundamentos. Artigo 3º. O ensino fundamental se traduz como um direito público subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família na sua oferta a todos. Então, o ensino fundamental deve ser oferecido a todos, é um direito subjetivo, um direito público subjetivo. Artigo 4º. É dever do Estado garantir a oferta do ensino fundamental público, gratuito e de qualidade, sem requisito de seleção. Então, o Estado tem que oferecer um ensino fundamental público, gratuito, de qualidade e sem seleção. Anote isso aí. As escolas que ministram esse ensino deverão trabalhar considerando essa etapa da educação como aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis para o desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assim como os benefícios de uma formação comum, independente da grande diversidade da população escolar e das demandas sociais. No artigo 5º, direito à educação, entendido como um direito inalienável do ser humano, institui o fundamento maior destas diretrizes. A educação, ao proporcionar o desenvolvimento do potencial humano, permite o exercício dos direitos civis, permite o exercício dos direitos políticos, sociais e do direito à diferença, sendo ela mesma também um direito social e possibilita a formação cidadã e usufruto dos bens sociais e culturais. O ensino fundamental deve comprometer-se com uma educação de qualidade social, igualdade entendida como direito humano. A educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. Então, a relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal. Então, a relevância, reporta-se à aprendizagem significativa. A aprendizagem tem que ter um significado para o aluno. Isso em vista às exigências sociais e o desenvolvimento pessoal do educando. A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. A equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual do ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direitos à educação. Então, você pode associar, assim, a relevância, né? Reporte-se a aprendizagens significativas, né? Das exigências do meio social e do desenvolvimento do aluno.
A pertinência já é a necessidade, possibilita atender as necessidades e as características dos estudantes, tá? Dentro de um contexto da sociedade, da cultura e das diferentes capacidades e interesses. Então, a pertinência, ela atende às necessidades dos estudantes dentro do contexto social, tá? E a equidade, você pode resumir aí, é a importância de tratar de forma diferenciadas os que se apresentam de forma desigual. Por aí você já vai conseguir matar essa questão. Na perspectiva de contribuir para a erradicação da pobreza e das desigualdades, a equidade requer que sejam oferecidos mais recursos e melhor condições à escola, menos providas, e os alunos que delas mais necessitam, ao lado das políticas universais dirigidas a todos sem requisito de seleção. É preciso também sustentar políticas reparadoras que assegure maior apoio aos diferentes grupos sociais em desvantagens. Então, ele fala da perspectiva de acabar, erradicar, né, a erradicação da pobreza e erradicar as desigualdades, né? Ele quer a equidade, educação para todos, né? Políticas universais dirigidas a todos, sem requisito de seleção, tá? Políticas reparadoras, apoio a grupos sociais em desvantagem. Essas são as palavras-chave aí. Os princípios. Isso cai muito, os princípios cai muito. Artigo 6. Os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e as ações pedagógicas os seguintes princípios. Aí nós temos os éticos, políticos e estéticos. Então, vamos aos princípios éticos de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, de respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem-estar de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Políticos, de reconhecer dos direitos e deveres da cidadania, de respeito ao bem comum e a preservação do regime democrático. Não se prenda ao bem comum, você observou que tem bem comum lá no ético e no político. Eu vou te dar palavras-chave para você memorizar isso bem. A preservação do regime democrático e dos recursos ambientais, da busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios, da exigência da diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades, da redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais também. E aí nós temos o estéticos, de cultivo da sensibilidade, juntamente com o da racionalidade, do enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade, o exercício da valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente a da cultura brasileira, da construção e da identidades plurais e solidárias. Então, olha só, os princípios éticos, políticos e estéticos. Vou passar para vocês as palavras-chave. No artigo 6º, nós temos os princípios éticos, políticos e estéticos. Nos éticos, marque aí as palavras-chave de justiça, solidariedade e autonomia. Combate, eliminar qualquer manifestação de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade. Político, de reconhecimento dos direitos e dos deveres de cidadania. Busca da equidade no acesso à educação, saúde, ao trabalho e aos bens culturais. Assegurar a igualdade de direitos. E estéticos, do cultivo da sensibilidade, da criatividade, manifestação cultural, cultura brasileira, racionalidade, ok? Então, a estética está ligada aí à sensibilidade.
Artigo 7º. De acordo com esses princípios e em conformidade com o artigo 22 e o artigo 32 da LDB, as propostas curriculares do ensino fundamental visarão desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores mediante os objetivos previstos para esta etapa da escolarização, a saber. Então, vamos lá. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade. A aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, essa parte aqui está bem tranquila. Gente, esse artigo 8 cai muito, muita atenção aqui nesse artigo 8. Matrícula no ensino fundamental de 9 anos e carga horária. Artigo 8. O ensino fundamental, com duração de 9 anos, abrange a população na faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade. E se estende também a todos os que, na idade própria, não tiveram condições para frequentá-lo. Então, aqui o aluno é matriculado com 6 anos no ensino fundamental, né? E tem uma data limite, que é 31 de março, tá? Então, até 31 de março, ele já completou 6 anos, ele vai ser matriculado no ensino fundamental. E aí ele vai até os 14. E aqueles que não tiveram acesso à educação na idade própria, também está disponível o ensino fundamental, né, para que ele faça a sua matrícula e dê continuidade aos seus estudos. É obrigatória a matrícula no ensino fundamental de crianças com 6 anos completos ou a completar até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. As crianças que completam 6 anos após essa data deverão ser matriculadas na educação infantil. Então, 31 de março passou, matriculou dia 5 de abril, aí o aluno já vai ser matriculado na educação infantil, na pré-escola, né? Nos 5 anos. A carga horária mínima anual do ensino fundamental regular será de 800 horas, relógio, tá? Relógio, 800 horas, relógio, distribuída em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. O currículo do ensino fundamental é entendido nesta resolução como constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências, saberes dos alunos, com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir a identidade dos estudantes. Eles se preocupam muito com o conhecimento, né? Eles buscam articular as vivências e os saberes dos alunos, né? Com os conhecimentos historicamente acumulados, né? Para, a partir daí, trabalhar a educação, os currículos, de acordo com os conhecimentos prévios dos alunos. As experiências escolares abrangem todos os aspectos do ambiente escolar, mas por meio de rotinas, rituais, normas de convívio social, festividade, pela distribuição do tempo e organização do espaço educativo, pelos materiais utilizados na aprendizagem, pelo recreio, enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola. Os conhecimentos escolares são aqueles que as diferentes instâncias que produzem orientações sobre o currículo, as escolas e os professores selecionam e transformam a fim de que possam ser ensinados e aprendidos ao mesmo tempo que servem de elementos para a formação ética, estética e política do aluno. Aí nós temos a base nacional comum e a parte diversificada, que é a complementariedade, né? Então, no artigo 10, o currículo do ensino fundamental tem a base nacional comum, e complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Então, a base nacional comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental constituem um todo integrado, não são blocos distintos, elas são integradas. E não podem ser consideradas como dois blocos distintos. Gente, a base nacional comum é tudo aquilo, todo o ensino que deve ser passado para os alunos em todo o território nacional,
Então, essa é a parte, é a base nacional comum. A parte diversificada, ela vai variar de região para região. O que é mais interessante trabalhar no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte? O que é mais interessante trabalhar no Sudeste? Então, a parte diversificada, ela é o que é mais interessante se desenvolver, se trabalhar com esse aluno de acordo com a realidade da vida dele, entendeu? E também, isso é questão, pode ser levado não só regional, como também de cada escola, a necessidade de cada escola. É feito toda uma análise. A parte diversificada do currículo do ensino é regional, é local, tem que ver a necessidade do aluno e aí os conteúdos específicos para aquele local, para aquela escola, para aquele educando, qual a necessidade daquele educando. E aí é uma complementaridade. A parte diversificada é uma complementaridade, tá? Artigo 12. Os conteúdos que compõem a Base Nacional Comum e a parte diversificada têm origem nas disciplinas científicas, no desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho, na cultura e na tecnologia, na produção artística, nas atividades desportivas e corporais, na área da saúde, e ainda incorporam saberes como os que advêm das formas diversas de exercício da cidadania, dos movimentos sociais, da cultura escolar, da experiência docente do cotidiano dos alunos. Então, os conteúdos compõem essa base nacional comum e a parte diversificada tem essa origem nas disciplinas científicas, desenvolvimento da linguagem, mundo do trabalho, cultura, tecnologia, produção artística, atividades desportivas, corporais, é bem completo, cultura escolar. Artigo 13. Os conteúdos a que se refere o artigo 12 são constituídos por componentes curriculares que, por sua vez, se articulam nas áreas de conhecimento, a saber, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas. As áreas de conhecimento favorecem a comunicação entre diferentes conhecimentos sistematizados e entre estes e outros saberes, mas permitem que os referenciais próprios de cada componente curricular sejam preservados. Então, assim, linguagens, por exemplo, nas linguagens nós temos língua portuguesa, nós temos o inglês, nós temos arte, temos educação física. Então, a linguagem compreende essas disciplinas que se comunicam entre si para facilitar a aprendizagem, a organização do sistema da aprendizagem dos alunos. O currículo de Base Nacional Comum e Ensino Fundamental deve abranger obrigatoriamente, conforme o artigo 26 da LDB, o estudo de língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e política, especialmente a do Brasil, como bem de ensino de artes, educação física e ensino religioso. Artigo 15. Os componentes curriculares obrigatórios do ensino fundamental serão organizados em relação às áreas de conhecimento, linguagens, língua portuguesa, língua materna para a população indígena, língua moderna estrangeira, artes, educação física. Aí nós temos a matemática, que é a matemática mesmo, ciências da natureza, e nós temos aí ciências humanas, que é história e geografia. E temos também o ensino religioso, tá? Durante todo o ensino fundamental, é trabalhado aí artes, educação física, português, matemática, ciências da natureza, que são as ciências, história, geografia, e o ensino religioso também, tá bom? Só a língua, aqui está a língua moderna, estrangeira moderna, mas na LDB está a língua inglesa a partir do 6º ano, tá bom? O ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, assegurada também às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, olha só, já vi que em concurso sempre será ministrado em língua portuguesa. Não, não é sempre. É assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas. Tem regiões que utilizam a língua indígena, né, que é a língua materna dos indígenas. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africana e europeia. Normalmente eles perguntam as matrizes. E aí você vai dizer indígena, africana e europeia. Então, o ensino da história
leva em conta a contribuição das diferentes culturas, a formação do povo brasileiro e especialmente das matrizes indígenas, africana, europeia e indígena. A história e as culturas indígenas e afro-brasileiras presentes obrigatoriamente nos conteúdos desenvolvidos no âmbito de todo o currículo escolar, em especial no ensino de artes, literatura e história do Brasil, assim como a história da África, deverão assegurar o conhecimento e reconhecimento desses povos para a constituição da nação, conforme o artigo 26 da LDB. Sua inclusão possibilita ampliar o leque de referências culturais de toda a população escolar e contribui para a mudança das suas concepções de mundo, transformando os conhecimentos comuns vinculados pelo currículo e contribuindo para a construção de identidades mais plurais e solidárias. Só reforçando aqui, essa parte aqui é muito importante. A história, a cultura afro e as culturas indígena e afro-brasileira presentes obrigatoriamente nos conteúdos desenvolvidos no currículo. No ensino de artes, precisa trabalhar a história e as culturas indígena e afro-brasileira. A literatura precisa trabalhar e a história do Brasil. Isso também já vi cair em prova. A música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular de artes, o qual compreende também as artes visuais, o teatro e a dança. A educação física, componente curricular obrigatório do currículo do ensino fundamental, integrada à proposta político-pedagógica da escola e será facultativa ao aluno apenas nas circunstâncias previstas no artigo 3º desta lei. Gente, a educação física ela é facultada às pessoas que têm prole, maior de 30 anos, os que pratiquem atividade similar, né? No Exército, atividade similar. Que mais? Deixa eu ver aqui para vocês. Aqui, ó, trouxe para vocês a letra da lei. A lei. A educação física integrada, a proposta pedagógica é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultativa ao aluno, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos. Quem estiver prestando serviço militar, não é exército, é militar, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigada à prática da educação física. Eu tenho um decreto amparado pelo decreto 1044, que são as pessoas com deficiência, que é facultativo, a educação física, e a prole. Prole é filho, né? Então, voltando lá. O ensino religioso, de matrícula facultativa ao aluno, ele faz se tiver interesse, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui o componente curricular dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural, assegurado o respeito religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo, tá ok? Então, o ensino religioso é facultado ao aluno, mas a escola tem a obrigação de oferecer. Os componentes curriculares da área de conhecimento devem articular seus conteúdos a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a abordagem de temas abrangentes e contemporâneos, né, da atualidade, que afetam a vida humana em escalas global, regional e local, bem como na esfera individual. Temas como saúde, sexualidade, gênero, vida familiar e social, assim como os direitos das crianças e adolescentes, né? Estatuto da Criança e Adolescente, que é o nosso ECA, preservação do meio ambiente, nos temas da Política Nacional de Educação Ambiental, educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ciência, tecnologia, diversidade cultural, deve permear o desenvolvimento dos conteúdos da base nacional comum e também da parte diversificada dos currículos, tá bom? Então, esses componentes curriculares, né, devem articular com os seus conteúdos, tá bom? Dependendo aí a partir das possibilidades, né? Então, isso são temas transversais, né? Outras leis específicas que complementam a lei, a LDB, determinam que sejam ainda incluídos temas relativos às condições dos direitos do idoso
Idoso e também educação para o trânsito. A gente tem observado que a LDB tem sofrido assim muitas atualizações, tem passado por muitas atualizações, né? E está sempre a LDB mais democrática, né? Palavras de é, relativas aos direitos do idoso, educação para o trânsito, meio ambiente, o ECA. Você tem que estar sempre antenado nessas atualizações. A transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os componentes curriculares das áreas de conhecimento e os temas sociais em uma perspectiva integrada, conforme as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, que é a CNE, SEB número 7/2010 e a resolução 4/2010. Na parte diversificada do currículo do ensino fundamental, será incluído obrigatoriamente, a partir do sexto ano, de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar. Isso aqui é no DCN. Na LDB, a partir do sexto ano, é a língua inglesa. Tá? Não pode confundir. Parágrafo único. Entre as línguas estrangeiras moderna, a língua espanhola poderá ser a opção, nos termos da Lei 11.161. Projeto político-pedagógico, currículo fundamental, duração de 9 anos, exige a estruturação de um projeto educativo coerente, integrado, de acordo com os modos a ser desenvolvidos, das crianças e adolescentes, ciclos, séries e outras formas de organização a que se refere a LDB serão compreendidos como tempos e espaços interdependentes e articulados entre si, ao longo dos 9 anos de duração do ensino fundamental. E aí vem a gestão democrática, participativa, como garantido o direito à educação, participação de todos, né? Comunidade escolar, família, projeto pedagógico, regime escolar, em conformidade com a legislação e as normas vigentes, conferirão espaço e tempo para os profissionais da escola. Isso aqui não costuma cair muito, não, por isso eu pulei, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu posso disponibilizar o material. Aí vem as articulações e continuidade da trajetória escolar. Esse aqui cai. Artigo 30. Os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar a alfabetização e letramento. Então, os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar a alfabetização e o letramento, o desenvolvimento das atividades, das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da língua portuguesa, literatura, música e demais artes, educação física, assim como o aprendizado da matemática, da ciência, da história e da geografia. A gente já falou. Será necessário considerar os 3 anos iniciais do ensino fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção. Aqui ele está falando de se evitar a reprovação, a retenção. Então, os 3 anos iniciais do ensino fundamental têm que ser considerado como um bloco pedagógico, um ciclo sequencial, não passível de interrupção. Então, o aluno precisa, do primeiro ao terceiro ano, estudar sem ter interrupção. Artigo 31. Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, os componentes curriculares de educação física e arte poderão estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar ou de professores licenciados nos respectivos componentes. Nas escolas que optarem por incluir língua estrangeira nos anos iniciais do ensino fundamental, o professor deverá ter licenciatura específica no componente curricular. Aqui é o seguinte, está falando o seguinte: a escola que quiser incluir nos anos iniciais do primeiro ao quinto ano uma língua estrangeira no ensino fundamental, né, do primeiro ao quinto ano, o professor deve ter licenciatura específica. Então, se vai ter aula de inglês, não pode ser o professor dos anos iniciais, o P2 que a gente fala, né, para trabalhar a língua estrangeira. Tem que ser um professor com licenciatura específica desse componente aí curricular. Avaliação arte integrante do currículo. Artigo 32.
A avaliação dos alunos a ser realizada pelos professores e pela escola como parte integrante da proposta curricular e da implementação do currículo é redimensionadora da ação pedagógica e deve assumir um caráter processual, é um processo, a avaliação é um processo, um acompanhamento, você vai avaliando o aluno durante o ano, formativo e participativo. Ela tem que ser contínua, avaliação cumulativa e diagnóstica. Identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar problemas de ensino, subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as necessidades dos alunos, criar condições de intervir de modo imediato e mais longo prazo para sanar dificuldades e redirecionar o trabalho docente. Então, as estratégias de abordagem, de acordo com a necessidade de cada aluno, ele precisa criar, né, condições para intervir de modo imediato, tá? E a mais longo prazo para sanar dificuldades de redirecionamento do trabalho docente. Quando o professor, ele não avalia só o aluno, ele avalia o seu trabalho também. Né? O que eu tenho que mudar? O que eu preciso? Que caminho eu devo seguir para chegar à aprendizagem desse aluno? Então, não é só avaliar o aluno, é avaliar o processo, né? Avaliar o seu trabalho. Por aqui, esse caminho que eu estou seguindo está dando certo com o meu aluno? Continuo. Ah, com esse aluno não deu certo. Então, esse aluno precisa de uma outra, uma participação numa outra atividade. Vou avaliar de uma outra forma, ok? Então, é a avaliação de um todo. Manter a família informada sobre o desempenho do aluno. Reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados de avaliação, inclusive em infâncias superiores à escola, revendo o procedimento sempre que as reivindicações forem procedentes. Utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o registro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, provas, questionários, dentre outros, tendo em conta a sua adequação à faixa etária e às características de desenvolvimento educando. Então, aqui está falando das várias formas de avaliação e utilizar de instrumentos, procedimentos, observação, registro descritivo, reflexivo, fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre os quantitativos, né? Aquilo que o aluno participa, aquilo que o aluno constrói, que o aluno faz na sala de aula, não só levar em consideração os resultados finais, a prova, a testes, ok? O aluno precisa ser avaliado num todo, na sua participação, no seu interesse, na sua construção, né? Levando sempre o qualitativo da aprendizagem, né? Deve prevalecer o qualitativo sobre o quantitativo. Assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos com menor rendimento tenham condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo. Prover obrigatoriamente períodos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo. É obrigatório, né, durante o ano, se trabalhar a recuperação desses alunos, né? Então, isso deve ser paralelo. Você está ali trabalhando, dando aula, e a recuperação deve ser paralela durante todo o período letivo. Assegurar tempos de espaços de reposição de conteúdos curriculares ao longo do ano letivo, aos alunos com frequência insuficiente, evitando sempre que é possível a retenção por faltas. Então, deve-se evitar a retenção por faltas, né? Possibilitar a aceleração dos estudos para os alunos com defasagem da série. Então, é isso aí. Ah, isso aqui também cai. Ainda mais que é recente, né? Educação escolar quilombola e as escolas de tempo integral. Parágrafo único. A melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos e da qualidade da educação obriga o quê? Os sistemas de ensino a incrementarem os dispositivos da carreira e de condições de exercício e valorização do magistério e dos demais profissionais da educação e a oferecerem os recursos e apoios que demandam as escolas e os seus profissionais para melhorar a sua situação. As escolas, há uma
apreciação mais ampla das oportunidades educativas por elas oferecidas aos educandos, reforçando a sua responsabilidade de propiciar renovadas oportunidades e incentivos aos que delas mais necessitam. Então, o que eles querem aqui é a melhoria dos resultados da aprendizagem dos alunos e a qualidade da educação. E obriga esses dois itens aí. A educação escolar em tempo integral. Artigo 36. Considera-se como de período integral a jornada escolar que se organiza em 7 horas diárias no mínimo. Pode ser mais? Pode. Pode ser menos? Não. 7 horas é o mínimo para a jornada escolar integral, período integral. Perfazendo uma carga horária anual de pelo menos 1.400 horas. Isso também já caiu o concurso, 1.400 horas. Eles perguntam. Né? Carga horária anual total. Educação do campo, educação escolar, educação indígena e de educação escolar quilombola. Artigo 38. A educação do campo trata como educação rural na legislação brasileira, incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas da agricultura, se estende também aos espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinho, extrativistas, conforme as diretrizes. A educação escolar indígena e a educação escolar quilombola são, respectivamente, oferecidas em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas, e para essas populações estão assegurados direitos específicos na Constituição Federal, que lhes permitem valorizar, preservar suas culturas e reafirmar o seu pertencimento étnico. As escolas indígenas, atendendo às normas e ordenamentos jurídicos próprios e as diretrizes curriculares nacionais específicas, terão ensino intercultural e bilíngue, com vistas à formação e à manutenção da diversidade étnica e linguística, assegurarão a participação da comunidade no seu modelo de edificação, organização e gestão, e deverão contar com materiais didáticos produzidos de acordo com o contexto cultural de cada povo. O detalhamento da educação escolar quilombola deverá ser definido como Conselho Nacional de Educação por meio de diretrizes curriculares nacionais específicas. O atendimento escolar à população do campo, povo indígena e quilombolas, requer respeito às suas peculiaridades, condições de vida e a utilização de pedagogias condizentes com as suas formas próprias de produzir conhecimento, observadas as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Que não costuma cair muito aqui, educação especial. Projeto, artigo 41, projeto político pedagógico da escola e o regime escolar, amparado na legislação vigente, deverão contemplar a melhoria das condições de acesso e da permanência dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do ensino regular, intensificando o processo de inclusão nas escolas públicas e privadas e buscando a universalização do atendimento. Parágrafo único. Os recursos de acessibilidade são aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência e mobilidade reduzida, por meio da utilização de materiais didáticos, dos espaços, dos mobiliários, dos equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e outros serviços. Então, isso aqui é muito importante, tá ok? Então, a educação especial uma coisa muito importante também, né, que a educação especial, agora a gente fala aqui, alunos, definição, né, alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho da educação de jovens e adultos. Também costuma cair. Educação de jovens e adultos voltada para a garantia de formação integral da alfabetização às diferentes etapas da escolarização ao longo da vida, inclusive aqueles em situação de privação de liberdade. É pautada pela inclusão e pela qualidade social e requer. Esse artigo 43 também é importante, eu vou dar uma lida. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não puderem efetuar os estudos
na idade própria, oportunidades educacionais adequadas às suas características, interesses, condições de vida, de trabalho, mediante cursos e exames, conforme estabelece o artigo 37 da LDB. Esse daqui já está na LDB, mas é bom a gente reforçar. Aí vem um processo de gestão financiamento que lhe assegure isonomia em relação ao ensino fundamental regular, um modelo pedagógico próprio que permita a apropriação e a contextualização das diretrizes curriculares nacionais, a implementação de um sistema de monitoramento e avaliação, uma política de formação permanente de seus professores, maior alocação de recursos para que seja ministrada por docentes licenciados. Artigo 45. A idade mínima para o ingresso dos cursos de educação de jovens e adultos para a realização de exames de conclusão da EJA será de 15 anos completos. Esse aqui é para o ensino fundamental, tá? Então, para você participar, né, para você ingressar no curso de educação de jovens e adultos, você precisa, para fazer esses exames, precisa ter 15 anos completos. E para ingressar no ensino médio, você precisa ter 18 anos completos. E aí, artigo 46, a oferta de curso de educação de jovens e adultos nos anos iniciais do ensino fundamental será presencial. Então, a oferta de educação de jovens e adultos nos anos iniciais será presencial. E a sua duração ficará a critério de cada sistema de ensino, seguindo o parecer. Nos anos finais, do sexto ao nono ano, os cursos poderão ser presenciais ou à distância, devidamente credenciados, e terão 1.600 horas de duração. Então, a DCN está falando que os anos finais para a educação de jovens e adultos, os cursos poderão ser presenciais ou à distância, devidamente credenciados, e terão 1.600 horas. Isso na educação de jovens e adultos, tá? Deixa eu ver o que mais. E aí nós chegamos aí ao final do nosso estudos da DCN com duração de 9 anos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu like. Não deixe de estudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal para você não perder nada. Eu estou sempre postando vídeos. Gente, um beijo grande. Fiquem com Deus e vamos passar nesses concursos aí, porque vai chover concurso esse ano aí. Um beijo grande. Esse vídeo ficou grande. 40 minutos.